Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Nosso Deus é a Trindade. A primeira e principal raiz da nossa fé fala sobre o Deus Trino. Deus Trino. E este é o tema da nossa pregação de hoje. O Deus Trino. E quando a gente fala em Deus, a primeira coisa que a gente precisa saber para começar a caminhada é acreditar e ter a convicção de que Deus existe. Isto é um fato, isto é uma verdade. Não é uma ideia, não é um projeto, não é uma teoria, não é uma hipótese, não é um será. É um fato. É um fato que é verdadeiro. Hoje em dia a gente trabalha muito, o mundo trabalha muito com verdade relativa. É, mas não é muito. Aquela coisa que é muito num dia e deixa de ser no outro. Aquela coisa que a gente acredita num período de tempo e de repente a gente descobre que não é bem assim. Quem já não ouviu falar, por exemplo, que se tomar banho, almoçar e tomar banho mata. Né? Que se comer manga com leite também mata. E hoje em dia tem picolé de manga com leite, a gente faz mousse de manga com creme de leite, ninguém morre. Por quê? Eram coisas que se acreditavam e que a gente sabe que era uma grande verdade, entre aspas, mas são verdades relativas, verdades do mundo. A verdade da Bíblia, ou a verdade que é de fato, é que Deus existe. Tem muita gente que diz que Deus não existe. Tem muita gente que... E a Bíblia diz o nécio em seu coração, diz o tolo na sua razão. Não há Deus. Mas esta é, sem dúvida alguma, o primeiro passo para a nossa fé. Para uma pessoa começar a entender o plano da salvação, começar a entender sobre céu, inferno, Satanás, anjos, vida com Deus, santificação, justificação, o que quer que seja, a gente precisa primeiro entender que este é um fato. E a Bíblia Sagrada, ela não vem para provar a existência de Deus, e muito menos ela vai tentar explicar Deus. A Bíblia não explica Deus. A Bíblia fala e lista vários atributos de Deus. A Bíblia mostra para a gente quem é Deus, mas a Bíblia não foi escrita para explicar Deus e nem para provar a existência de Deus. O primeiro versículo da Bíblia, alguém sabe de cor? Antes de colocar? Vamos junto? 1, 2, 3. No princípio, Deus criou Deus os céus e a terra. Em algum momento aqui se discute se Deus existe ou não? Não. No princípio, antes de todas as coisas, de uma forma que a gente não possa imaginar, que a gente está falando de um Deus que é eterno, de um Deus que é infinito, de um Deus que não tem princípio nem fim. Então, no princípio de todas as coisas, quando ninguém sabe, Deus criou. Deus já existe, Deus já faz, Deus já é. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Portanto, crer em Deus é uma decisão racional. Se uma pessoa decidir não crer em Deus, não tem como a fé dessa pessoa crescer. Se uma pessoa decide não quero crer em Deus, é uma decisão pessoal, burra, insensata. A Bíblia diz é uma decisão de tolo, por isso que eu estou dizendo que ela é burra. Né? A Bíblia diz o tolo na sua mente, no seu coração. Deus não existe. Então, a Bíblia mesmo já diz o seguinte, olha, não crer em Deus é uma burrice. Mas, infelizmente, o mundo está cada vez mais burro. Então, não dá. Cada vez mais a gente tem pessoas dizendo, não creio em Deus, não creio que Deus existe. Deus para mim é uma utopia. Deus para mim é uma inverdade. Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E Raízes fala sobre os fundamentos da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele exista. Quem se aproxima de Deus precisa crer que ele exista e que recompensa aqueles que o amam. Romanos 1:20-22 diz assim, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina,
têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Desde a criação do mundo, nós acabamos de ler, os atributos invisíveis de Deus. E o que são atributos de Deus? Aquilo que é próprio de Deus, como o amor, como a justiça, como o poder, como a autoridade. Os atributos de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. A primeira coisa que faz a gente pensar na existência de Deus é olhar para a natureza. Se uma pessoa não quer ler a Bíblia para entender Deus, se uma pessoa não quer nem imaginar a questão teológica, é só olhar a natureza. A beleza da natureza, tudo que foi criado, a formação das coisas. Então, a gente precisa, de vez em quando, parar e olhar a natureza. Porque a Bíblia diz, através daquilo que a gente olha na natureza, a gente começa a ver o poder de Deus, os atributos invisíveis, seu eterno poder e a natureza divina. Eu quero convidar vocês para assistir um vídeo comigo. Esse vídeo, a música que fica de fundo é o Awesome God, é uma música americana da década de 80, ela já foi, claro, regravada algumas vezes e fala sobre esse Deus impressionante, maravilhoso na sua criação. Vou pedir para que as luzes sejam apagadas para que a gente possa assistir.
Não tem como a gente olhar a criação, os animais, a natureza, olhar as coisas, olhar para a formação de um embrião humano e achar que isso é acaso. E achar que Deus não existe. E achar que isso tudo foi criado do nada, sem imaginar que não tem um Senhor, um Deus, que mantém os planetas sustentados sobre o nada, não é? Que mantém a nossa vida, que observa, como a Bíblia diz, cada detalhe da nossa formação. Deus existe. Você crê nisso? Pode dizer amém? Amém. Deus também é eterno, sempre existiu. Salmo 93, 1 e 2 diz assim: o Senhor reina. Vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Deus é eterno. Apocalipse 22 diz assim, o próprio Deus dizendo: eu sou o alfa, primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, a última letra. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é Senhor, é eterno, sempre existiu. Ainda sobre Deus, só há um Deus, só há um Deus. Alguns homens até inventam outros. Sim ou não? Mas não é porque eu pego uma imagem, um animal, uma pedra, um sapo, um urubu. Tem religiões que adoram vaca, que adoram sapo, que adoram alguns insetos. Não é porque a gente pega uma coisa criada por Deus e diz que aquilo é Deus, que aquilo de fato vai se tornar um Deus. Então, as pessoas tentam inventar, mas isso não existe. Êxodo 23, 4 diz assim: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Há muita gente adorando ídolos. Por isso que a idolatria é algo que Deus abomina. Porque idolatria é colocar coisas no lugar de Deus. Pessoas que viveram e já morreram, e as pessoas vão visitar o túmulo de Maomé, vão visitar o túmulo de pessoas que se diziam deuses, que são sagrados como os deuses, ou que são imaginados e chamados de deuses, mas que não são deuses. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos, agora Novo Testamento. Romanos 1, 20 a 23 diz assim: pois desde a criação do mundo, a gente voltou a ler aquele texto lá de cima, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. E não é isso que a gente tem vivido? Pessoas fúteis, pensamentos fúteis, mas a Bíblia diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. É impressionante o ser humano. Olha para a natureza, recebe o ar, tem um corpo, que é o corpo humano, que funciona como uma máquina, que nenhum médico consegue explicar, mas ainda assim ele prefere adorar uma barata, ele prefere adorar um sapo, ele prefere adorar uma pedra, do que entender que existe um Deus que é sobre todas as coisas criadas. Prefere adorar coisas criadas ao invés de adorar o Criador, aquele que fez todas as coisas. Por isso que só a Deus nós devemos adorar, só a Deus nós devemos cultuar, só a Ele nós devemos glorificar. Mateus 22, o próprio Jesus diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. De todo o seu coração.
A gente precisa todos os dias, e eu oro, Senhor, me ajude a te amar todos os dias. A gente precisa ter esse sentimento de amor a Deus, esse sentimento de respeito a esse Deus, de gratidão a Deus. Eu não sei o que seria da minha vida sem Deus. Na verdade, quando eu olho para a minha vida, eu fico pensando, o que seria de mim sem Deus? Na realidade, eu nem existiria. Meus pais se conheceram na igreja. Se casaram na igreja, eu nasci na igreja. Se não fosse pela misericórdia de Deus, não estava viva, porque vocês sabem que aos 8 anos de vida eu morri, só ressuscitei 47 minutos depois. Então, já tinha acabado ali a minha vida. E aí encontrei o Álvaro na igreja, tive o Tiago, que também, se não fosse a misericórdia de Deus, palavra do médico, 8º mês, ou será deficiente físico, ou vai ser deficiente mental. Nasceu perfeito porque Deus agiu e porque Deus tratou. 6 anos depois nasce a Pâmela, vocês já conhecem o testemunho, tudo para dar errado, todos os dias os médicos dizendo na UTI que ela não ia sobreviver, que não, porque não oxigenou o cérebro, sangue venoso misturando com sangue arterial, infecção generalizada no corpo todo, tomava injeção na cabeça, enfim, no corpo todo, e curada pela misericórdia de Deus. Tiago tinha 15 dias de vida, o Álvaro saiu parado atrás de um ônibus, um caminhão, na época da CCPL, não sei se vocês lembram dessa companhia, bateu no carro dele, o ônibus estava parado, ele tentou desviar, bateu no outro carro, as 4 pessoas estavam no outro carro, 2, inclusive, tiveram deslocamento do crânio, e ele, o carro deu perda total, e ele perfeito, sem nenhum arranhão. Deus! Eu me lembro que quando ele chegou em casa, nós fomos orar, minha mãe ainda estava aqui, porque ela veio para o nascimento do Tiago, e eu lembro da gente orando, e Deus falou comigo, sinta agora a dor do luto que eu impedi que viesse para a tua vida. E eu senti uma dor assim, dilacerante. Era para a morte, mas Deus quebrou. Gente, quantos livramentos a gente não recebe de Deus? Quanta coisa, quando a gente vai olhar, quem aqui consegue olhar para a sua vida e falar assim, se não fosse Deus, eu não estava aqui? Se não fosse Deus, casamentos, filhos, saúde, emprego, segurança, ai de nós se não fosse Deus na nossa vida. Se não fosse Deus na nossa vida. A verdade é que a gente nasce precisando de Deus. A gente nasce necessitando adorar a Deus. A gente nasce com um vazio do tamanho de Deus. E é por isso que não adianta. Quanto mais, às vezes, uma pessoa tem, mais dinheiro, mais bens, mais facilidades na vida, mais ela vai entendendo que não é o carro, não é o dinheiro, não são as ações, não é a fama, não é a beleza, não é a juventude, não é essa alegria falsa que vai preencher isso. E por isso a gente vê tanta gente hoje em dia tirando a própria vida. O que preenche a vida da gente é Deus. Todo o resto é complemento. Marido, esposa, filhos, trabalho, bens. Isto é complemento. Bênção de Deus na nossa vida. Porque a única coisa que preenche a gente de verdade é Deus. E a gente precisa entender isso e guardar isso, porque todos nós nascemos precisando de Deus. Agora, esse Deus, ele estabelece leis, e claro que a gente não vai falar de todas elas aqui. Leis morais, sobre incesto, sobre homossexualismo, sobre mentira, enfim, leis sociais. A Bíblia, esse Deus, estabelece leis acerca de casamento, paternidade, sobre não matar, não roubar, não fornicar, não adulterar, aprendendo na Bíblia sobre convivência. Leis biológicas sobre macho e fêmea, não tem sexo intermediário, envelhecimento, gravidez. Leis físicas, que falam sobre gravidade, ciclo da vida animal, tempos e estações do ano. Deus também que estabelece leis espirituais, redenção, justificação, santificação, coisas que a gente aprende em seminário, coisas que a gente sorve da Bíblia. É um Deus que tem leis, que tem regras, é um Deus muito bem organizado, muito racional. É fácil a gente entender Deus.
Quando a gente vai lendo a Bíblia e a gente vai lendo o texto, é tão fácil a gente entender Deus. Se a gente começa lendo Gênesis, quando fecha Apocalipse, literalmente fecha, porque a Bíblia ela vai reafirmando as suas verdades, as verdades de Deus, os absolutos de Deus, que servem para o Brasil, servem para a China, servem para a África, servem hoje, vão servir daqui a 200 anos, serviam há 4.000 anos, porque são leis que não mudam, são absolutas. E é muito bom a gente servir a um Deus que a gente sabe quem é, o que Ele quer, o que Ele espera da gente. Imagina você trabalhar numa empresa que você tem um chefe que diz assim, olha, você pode fazer qualquer coisa, você não tem uma função, né? Você pode fazer qualquer coisa, eu posso te dar também qualquer salário. Você aceita? Mas tem gente que vive assim. A gente tem um Deus que diz exatamente para a gente aquilo que Ele espera da gente. Diz para a gente também exatamente qual é o poder dele sobre a vida da gente. Aqui é um Deus que tudo pode, que tudo faz, que é Senhor de todas as coisas, e diz para a gente também quais são as consequências dos nossos atos. Se a gente agir de uma forma, de acordo com a Bíblia, e se a gente agir contra os seus princípios e os seus valores. Por isso que é fácil servir a Deus. Quando eu digo fácil, no sentido da razão e da lógica. Por mais que muitas vezes quem está de fora acha assim, é muito complicado ser crente. Gente, ser crente é a coisa mais fácil do mundo. Eu não vejo nenhuma dificuldade de ser crente. Eu não posso pecar. E desde quando isso é bom? Desde quando a consequência disso é bom? Ser crente é muito bom. A gente sabe em quem a gente crê. A gente sabe quem a gente é. Ele define a gente, ele diz, olha, você é meu filho, você vai fazer parte da minha família, você vai ter parte comigo no céu, você faz parte de um corpo que é a igreja, eu cuido de você, eu zelo por você, se você orar a mim, eu vou te abençoar, se você cumprir aquilo que eu determino, você vai ser abençoado. Gente, a gente sabe como vai ser a nossa vida. Você pode não saber os detalhes, mas uma coisa eu sei, se a gente permanece firme em Deus, Ele vai cuidar da gente até o dia da nossa morte ou até o dia do arrebatamento da igreja. A gente sabe para onde vai depois que morre. A gente sabe depois da morte, depois do céu, ainda muita coisa do que vai acontecer. Então, assim, por que não servir a Deus? E é muito complicado, para mim é muito complicado olhar para algumas pessoas que preferem não crer em Deus e pensar, como é que essa pessoa escolhe viver, sabe, no lamaçal, sem saber para onde vai, o que vai ser, o que vai fazer. É tão bom quando a gente tem a nossa vida em Deus. Mesmo os sobressaltos da vida, a gente sabe o seguinte, Deus tem o controle. Eu posso não estar entendendo, mas Deus tem o controle. Deus não perde o controle de nenhuma situação, até mesmo das mais difíceis que podem nos acometer. Deus nunca perde o controle. Mas Deus é trino, como nós cantamos aqui. Eu confio em Deus o Pai, creio em Jesus, seu Filho, acredito no Espírito Santo, nosso Deus é a Trindade. Nosso Deus é trino, Elohim, é um Deus que é um só e ao mesmo tempo que é plural. Desde muitos anos, a época da Idade Média, uma das formas que é muito complicado às vezes falar de Trindade, nem eu vou me ater a tentar explicar isso aqui, mas há um triângulo, pode colocar para mim, por favor, que desde a Idade Média é utilizado para que a gente entenda isso. Pater, Pai, Filho e Espírito Santo. Todo mundo está conseguindo entender? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai, mas Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Isso a gente entende não pela razão, mas pela fé. O Filho tem características distintas do Pai, que tem características distintas do Espírito Santo, mas os três são Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí eu vou para um texto
de Efésios, que mostra exatamente como é que essa trindade, ou melhor, essas formas diferentes de Deus se relacionar conosco, aparece na Bíblia. E esse é um texto simples, mas que mostra isso para a gente muito bem. Efésios 4:6, um versículo só que diz assim: há um só Deus e Pai de todos. Quantos são? Um só. Um só. Há um só Deus, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então vamos entender isso. Há um só Deus, que é sobre todos. Deus, Pai, sobre todos. Senhor sobre toda a terra. O Deus soberano, o Deus criador, o Deus excelso, o Deus que rege o mundo, o Deus que habita os céus. Por meio de todos, por meio da graça, por meio da cruz. Quem é o nosso advogado? Quem é aquele que morreu por nós? Quem é o Deus por meio de todos? Jesus. E em todos. Em fala de quê? De dentro, de estar circunscrito, de estar dentro de nós. Quem é esse? Espírito Santo. Então, há um só Deus, sobre todos, e é lindo esse texto de Paulo, por meio de todos e em todos, porque o Espírito Santo habita em nós. Portanto, o Pai é Deus. E também Jesus é Deus. E quando a gente fala de Jesus, a gente lembra do quê? Da cruz. E aí a gente está falando do Deus Filho, que era Deus, que é Deus, que sempre será Deus, que a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e é no futuro, é eternamente. Para a gente o tempo é uma coisa complicada de entender, mas só Deus sempre é. Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é amanhã. João 1, de 1 a 5, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Quem é que disse eu sou a luz do mundo? Jesus. Ele é a luz que brilhou nas trevas, mas a treva, o pecado, não derrotou a luz em Jesus Cristo. Assim como o pecado deste mundo não pode apagar a nossa luz em Jesus Cristo. Porque se Ele é a luz, hoje nós somos a luz do mundo. Hoje nós somos aqueles que estão iluminando esse mundo. Hebreus 2,15 diz assim: visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, isso é, visto que nós, humanos, somos de carne e sangue, ele, o Pai, também participou dessa condição humana, para que por sua morte, está falando da morte de Jesus Cristo, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados. Deus se fez carne, habitou entre nós, recebeu o nome de Jesus, morreu na cruz por mim e por você, se entregou no nosso lugar, venceu a morte, venceu o pecado, para que a gente possa vencer o pecado, para que a gente possa vencer a morte, para que a gente possa ter direito à vida eterna. E Ele é, sem dúvida alguma, o nosso Salvador. Não há outro caminho. Jesus é o Salvador. Não há outro caminho. Não há outra maneira. Mas eu sou bom. Tem que passar e aceitar a Jesus como seu Salvador. Tem que reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. O próprio Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo 2 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E aí quando diz o homem Cristo, fala o homem Messias, o homem Deus, Jesus, que se entregou no nosso lugar. João 1, de 11 a 13 diz assim: Jesus veio para o que era o seu,
para que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, quantos aqui já o receberam? Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, olha para quem está do lado e diz, você tem o direito de ser filho de Deus. Jesus nos deu, aos que creram no seu nome, o direito de sermos filhos de Deus. Portanto, Jesus é a maior prova do amor de Deus por nós. Se a gente olha para a natureza e já acha prova do amor, se a gente olha para tudo o que Deus tem feito, ou você lembra e pensa, nossa, como Deus me ama, e eu, às vezes, quando estou orando, eu gosto de fazer isso, eu fico me lembrando das bênçãos de Deus, e eu me emociono a pensar quanta coisa Deus tem feito na minha vida, quanta coisa boa Ele tem feito por mim. Isso não é nada, perto da grande dádiva, que foi doar e dar Jesus Cristo. João 3,16, que é o versículo principal da Bíblia, diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento, ou essa é a decisão, essa é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Isso é bonito porque fala não só das obras de Jesus homem, realizadas por intermédio de Deus, Jesus 100% homem, 100% Deus, mas fala também das nossas obras. Tudo aquilo que a gente consegue fazer de bom, a gente só consegue fazer por conta da bondade de Deus. Por nós mesmos, nada bom sai da gente. Mas a gente só faz porque a gente tem um Deus que ensina a gente a amar. O fruto do Espírito que brota em nós ensina a gente a amar, ensina a gente a respeitar, E é interessante porque é um Deus que nos aproxima dele e que nos dá ferramentas para que a gente vá se tornando cada vez mais parecidos com ele. Mas se a gente está falando do Deus Trino, já falamos do Deus Pai, do Deus Filho, e também o Espírito Santo é Deus. Segundo versículo da Bíblia, alguém sabe de cor? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. E aqui a gente já tem a presença do Espírito de Deus, que no Velho Testamento era chamado de Espírito do Senhor, ou de Espírito de Deus, e que no Novo Testamento é chamado de Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Espírito Santo é poder. Jó 33:4 diz assim, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Nós vimos um vídeo mostrando uma criança desde a fecundação e o seu desenvolvimento dentro do útero materno. Eu gosto de ver isso. A ciência não explica. A ciência pode filmar, a ciência pode fotografar, a ciência pode estudar, mas ela não consegue entender. Como é que duas células vão se reproduzindo e formam no ser humano. Porque esse trabalho tão cuidadoso é um trabalho do Espírito Santo de Deus, que forma, que conforma, que ensina, que vai trabalhando na nossa vida e que vai agindo em nós. E tem um salmo, que é o Salmo 139, que eu amo, e peço a você, leia em casa com calma.
ele mostra exatamente a profundidade e a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O salmista diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Quantas vezes você já se assentou hoje? Você não sabe? O Espírito Santo sabe. Sabes muito bem quando trabalha e quando descansa. Tem gente que descansa mais do que trabalha, tem gente que trabalha mais do que descansa. Ele sabe tudo. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Mesmo antes que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Isso é, quando ainda a gente está processando no cérebro, antes de sair o som, Deus já sabe, o Espírito Santo já sabe aquilo que a gente vai falar. Gente, você quer coisa mais profunda do que isso? Tu me cerca por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, isso é, saber disso é assim, impressionante, awesome. Sabe, não dá para a gente entender, é maravilhoso demais. Se a gente parasse de pregar aqui, né, e a gente começasse a pensar só no que a gente acabou de ler, é maravilhoso demais. É que a gente lê, a gente canta, a gente reflete, a gente decora e não consegue imaginar esse... Gente, não é só comigo, não é só com vocês, é com todas as pessoas. Se eu subir aos céus, os céus aqui fala de universo. Não está falando desse céu azul que a gente enxerga, né, da atmosfera, não. Está falando de universo. Se eu subir aos céus, lá estás. Se tem uma coisa que eu tenho vontade, eu falo para o Alves, se eu tivesse dinheiro, eu era daquelas pessoas que me inscrevia para pegar uma nave e viajar, porque deve ser lindo o universo. A gente vai fazer isso na eternidade, claro, claro. Né? Mas assim, mas eu disse o seguinte, olha, se for para o meio do universo, imagina aquele filme de ficção científica que você gosta de ver, né? Se você for para o meio do nada... O Espírito Santo está lá. Se eu fizer a minha cama na sepultura, tu também estás. Se eu subir com as asas da alvorada, isso é, lá onde nasce o sol, e morar na extremidade do mar, aonde o sol vai acabar se pondo, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Gente, isso é o que acontece comigo e com você todos os dias. O Espírito Santo sabe a hora que a gente acorda, não é? Que a gente descansa. Ele vê a gente abrir o olho, a gente se levantar, a gente tomar banho, a gente se organizar. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente idealiza, tudo que a gente planeja, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, o Espírito Santo está com a gente. Ou pelo menos quer estar. Tem gente que expulsa ele da vida. Mas eu e você não queremos isso. Amém? Mesmo que eu dissesse que as trevas vão me encobrir e que a luz se tornará a noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Obra do Espírito Santo de Deus. Quem aqui nasceu do ventre de uma mãe? Todo mundo. Do pai que não foi. Né? Do pai que não foi. Imagina Deus te costurando lá dentro. Desenhando os seus dias. Planejando o seu futuro. Idealizando. E esse texto depois segue dizendo que o que ele planejou para mim e para você... São coisas maravilhosas demais. Muito mais do que a gente pode imaginar. Esse é o Deus que a gente serve. E aí a gente fica, às vezes, pensando, mas e isso? E aquele problema? E aquilo que eu preciso resolver? Gente, a gente tem um Deus que cuida de todas as coisas. Ele tem o poder de convencer. E o próprio Jesus disse, quando ele vier, né, João 16 diz assim, o próprio Jesus dizendo, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Aqui Jesus estava tendo o último grande encontro com os discípulos e dizendo para eles, olha, eu vou voltar para o céu. Eu vou voltar para o meu Pai. E é importante que eu vá.
Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Esse é um outro nome do Espírito Santo, conselheiro. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu lhes disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Todos nós que um dia ouvimos a pregação do Evangelho e nos convertemos, quem fez essa atuação? O Espírito Santo. Não é a eloquência, não é a beleza de quem fala, não. É simplesmente a ação do Espírito Santo. Porque ele que convence a gente que a gente precisa de Deus. Ele que convence a gente do plano da salvação. Então, se eu e você hoje estamos aqui, estamos convencidos de que Deus existe, de que Jesus é o único caminho para o céu, de que Ele é o nosso Salvador, esteja certo. Você pode levantar a mão se você está nessa situação? Então, diga para você mesmo, o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo trabalha na minha mente. E se você puder, peça a Ele, Espírito Santo, trabalha. Faça a sua oração. Porque Ele está aqui hoje. E Ele trabalha na mente, trabalha em coração, trabalha em sentimento, Ele trabalha no corpo, é Ele que dá saúde, é Ele que opera, é o Espírito Santo que age em nós. Porque Ele é o Deus em nós. Ele nos santifica, nos apresenta a graça. E Gálatas mostra isso muito bem. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Hoje, quando a gente fala do Espírito de Deus e o chama de Espírito Santo, é porque exatamente a obra dele é de santificação. A ação dele na nossa vida é para santificar. E aí a gente vai ler um texto aqui que a gente se identifica com ele. Que diz assim, pois a carne, o corpo, sabe, a nossa vontade, a nossa alma, deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito que é contrário à carne. Não é essa a nossa luta diária? Né? A gente tem vontade de algumas coisas, mas a gente sabe que aquilo não é o que Deus quer para a vida da gente. E aí é uma luta interna, constante, diária, entre o que a Bíblia chama da carne e do Espírito. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e a Bíblia lista: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, urgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Deus é claro ou não é claro nas suas premissas? Claro, preciso. Mas segue. Mas o fruto do Espírito, isso é, aquilo que o Espírito quer plantar dentro de mim e de você é amor. Você pode ler comigo? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São fáceis esses frutos? Vamos ler de novo? Amor, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio, então, todo mundo tem, não é isso? Mansidão, aquela pessoa mansa, tranquila, serena, que não levanta a voz, sabe? Gente, por nós mesmos a gente não consegue frutificar isso, não. Só com o Espírito Santo na vida da gente. Naquela hora assim que está tudo relax, aí é mais fácil. Mas na hora que as coisas começam a surgir, que o problema começa a aparecer, não levantar a voz, manter a flexibilidade, a alegria no momento de dor e de tristeza, não é fácil não. Só o Espírito Santo faz isso.
Se vivemos pelo Espírito, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Eu não vou perguntar quem já fez isso aqui, até porque todos os dias a gente tem que sacrificar a nossa carne. Todos os dias, a Bíblia diz lá em Romanos, a gente tem que oferecer a Deus um sacrifício vivo, espírito, alma e corpo. Todos os dias. Não adianta vencer o dia de hoje. Amanhã, de novo, eu tenho que sacrificar o meu corpo, a minha carne, a minha alma. É diário. É um sacrifício diário. É uma entrega diária. Diária. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E sabe o que é lindo? A gente tem o Deus sobre todos, que cuida de nós, que coloca anjos ao nosso redor, que trabalha ao nosso redor, que trabalha no coração de pessoas ao nosso redor. Nós temos Jesus Cristo que morreu por nós e que nos chama de amigos, aquele e que a gente confia, que a Bíblia diz que está diante de Deus como um advogado intercedendo por nós. E a gente tem o Espírito Santo em nós, operando em nós, trabalhando em nós, modificando a nossa vida, trabalhando na nossa alma, na nossa consciência, na nossa mente. E quando Ele entra em nós, Ele nos sela. E aí sela para a salvação. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês estão selados para o dia da redenção. Ora, 2 Coríntios, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Olha que lindo, aqui a gente tem Deus que nos ajuda a permanecer firmes em quem? Em Cristo. Nós acabamos de cantar hoje lá no louvor, não é? Estou firmado em Jesus. Mas antes ainda, a gente cantou que Ele é o nosso fundamento. E diz assim, é Deus que faz com que nós e vocês, todos nós, permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade. Propriedade de quem? Eu sou uma propriedade de Deus. Você é uma propriedade de Deus. Quando a gente diz eu pertenço a Deus, é literalmente nós somos propriedade dEle. E se nós somos propriedade dEle, Ele tem o direito de fazer na nossa vida o que a gente quiser. É isso? O que Ele quiser. Propriedade dEle. Você pode entender isso? Você pode dizer eu sou propriedade de Deus? Não diga só para eu ouvir, não. É para você. Eu sou propriedade de Deus. E pôs o seu Espírito, aqui é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Sabe qual é a maior garantia que eu e você temos de salvação? É o Espírito Santo dentro de nós. Se ele sair da nossa vida, se a gente entristecer o Espírito Santo, a Bíblia diz que a gente pode fazer com que ele se extingua, com que ele vá morrendo, quando a gente vai pecando e vai se afastando de Deus. Se ele se extinguir e sair da nossa vida e morrer em nós, nós não vamos para o céu. No céu, só chega quem tem a marca, quem está selado, quem tem o selo de garantia do Espírito Santo. Você entende isso? Pode dizer amém? Amém. Romanos 8:9 mostra para a gente que é a garantia da salvação. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não levante a mão, não. Mas eu queria muito que hoje você fosse para casa. Eu sei que a gente... Deus é fácil a gente entender, é fácil a gente olhar a natureza e quando a gente decide crer em Deus, até aquela pessoa que não crê em Deus, na hora da aflição, diz, Deus me acuda, né? Deus me livre. Jesus, a cruz está marcada no nosso coração, a gente canta sobre ele, mas todos os dias eu e você precisamos pensar, o Espírito Santo está aqui,
Ele está feliz de morar aqui dentro? Eu tenho entristecido o Espírito Santo? Como é que está a minha relação com o Espírito Santo? Porque a gente precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. E por fim, quando a gente fala do Deus Trino, a gente tem um Deus Trino que opera na igreja. Opera na igreja. O Deus Pai está aqui. Jesus Cristo está aqui. E o Espírito Santo também está aqui. Vou repetir. Deus Pai está aqui. Jesus Cristo está aqui. E o Espírito Santo também está aqui. Ele opera na igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando só da nossa igreja. Igreja, corpo de Cristo. Igreja, todos aqueles que pertencem ao corpo de Cristo, que entenderam Jesus como, aceitaram Jesus como seu Salvador, que tem o Espírito Santo selando as suas vidas, aonde quer que estejam. No Canadá, no Japão, na Europa, na Itália, qualquer país, qualquer cidade, qualquer vilazinha do Brasil, tem gente que está ajoelhando diante de Deus, está orando a Deus, em nome de Jesus, falando em línguas estranhas, cheias do Espírito Santo, e eles fazem um corpo com a gente. E isso é lindo no Evangelho. Isso é lindo no Evangelho. Por isso eu fico imaginando a beleza que não vai ser o céu. Quando todas as pessoas que já creram em Deus e aceitaram a Jesus desde a fundação do mundo, a gente vai se encontrar. E aí a gente vai entender com uma expressividade maior o que é ser corpo de Cristo. Mas a verdade é que dentro da nave como estamos hoje, eu e você somos corpo. Nós cantamos aqui, somos corpo, né? Corpo e família. Nós somos um corpo. Um corpo que é o corpo de Cristo, firmado em Cristo, que tem Deus como Senhor das nossas vidas e que tem o Espírito Santo trabalhando e unindo a nós. Efésios 4, de 4 a 7, diz assim: há um só corpo e um só Espírito. Quem é o corpo? Quem é o corpo? A igreja. Então, você é corpo. Você é corpo comigo. Eu sou corpo com você. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. A esperança da volta de Jesus. A esperança da salvação em Jesus Cristo. A esperança de morar no céu. A esperança de que Ele volte. E a Bíblia termina: ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa maior esperança. A minha esperança não é resolver o problema que eu tenho para resolver essa semana. A minha esperança maior não é conseguir aquilo que eu quero, sei lá, no trabalho, ou na justiça, o que quer que seja. A nossa esperança. Há um cântico da harpa que diz: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até amanhã raia. Nossa esperança é a vinda de Jesus. A esperança que une a mim e a você é a vinda de Jesus. Para a gente parece fácil falar isso, mas tem muita gente sofrendo por servir a Deus. Tem muita gente sozinha servindo a Deus. Tem gente espancada porque serve a Deus. Tem gente morrendo porque adora a Deus. E a esperança dessas pessoas que estão hoje aprisionadas, ou que estão esperando a morte chegar, como alguns missionários estão, a esperança deles é a vinda de Jesus. Pode ser que eles morram antes de Jesus voltar. A gente não sabe quando Ele vem, mas essa é a nossa esperança. Ele vem, Ele vem. Não tenha dúvida de que Ele vem. Parece uma coisa manjada, que se fala e nunca acontece. Tem gente que brinca sobre isso. Às vezes a mídia brinca sobre isso. Eu às vezes não gosto nem de ficar zapeando muito, porque tem alguns canais que adoram brincar com coisa do Evangelho, né? Mas esta é uma certeza. Ele vem buscar a sua igreja. Essas foram as últimas palavras de Jesus antes de subir. Há um só Senhor, uma só fé,
Um só batismo, e batismo aqui fala do batismo nas águas, mas um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida de Cristo. Sabe o que eu e você precisamos? Graça para viver e obedecer esse Deus que é sobre todos. Graça para confiar no Deus que é por meio de todos. Jesus Cristo, o nosso advogado. Se precisa de advogado, Jesus é. Precisa de médico? Ele também é. Precisa de um auxiliador financeiro? Ele também é. Toda a prata e todo o ouro do mundo pertence a Ele. Toda a autoridade está na mão de Deus. Deus é Senhor sobre toda a terra. Ele manda, Ele domina, Ele toca no coração de pessoas, Ele abre portas, Ele derruba muralhas, Ele faz a pessoa assinar aquele papel que você precisa, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas e todas as pessoas. Às vezes Ele deixa a gente andar do nosso jeito. Ele deixa às vezes a pessoa fazer, mas na hora que é para abençoar um servo de Deus, Ele toca, Ele trabalha, Ele move com o ímpio para abençoar o justo. E precisamos também de graça, dessa graça que Jesus repartiu, para que a gente possa manter o Espírito Santo na nossa vida. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site em ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.